Então, nós vamos hoje justamente começar a nossa conversa, a nossa discussão, por essa parte das lesões virais. E para a gente dar uma fundamentada e entender direitinho o que acontece nas lesões virais, é importante a gente lembrar como o processo viral se desenvolve e a gente lembrar que o organismo ele não vai inventar processos biológicos. Que quando o organismo, o sistema imunológico, ele faz esse primeiro contato com o vírus, não importa qual, né? A resposta ela vai se dar mais ou menos sempre da mesma maneira. Então, o primeiro contato que o sistema imunológico tem com um vírus, ele é sempre acompanhado de muito barulho, ele é muito exacerbado. Então, com frequência, em quase todas as situações virais, e isso é uma dica importante do exame físico, porque na criança, a anamnese ela é sempre muito mais limitada pela própria compreensão, quanto mais jovem, mais difícil vai ser. Então, tem muita coisa que está ancorada na mãe, mas isso que está ancorado na mãe é vinculado à percepção dela, é como ela está percebendo o processo, às vezes não é bem como a criança está sentindo ou se comportando. Então, o exame físico ele precisa ser também bem manejado, e aí falando com a mãe vai dar a percepção dela, mas essas alterações virais, normalmente, elas são acompanhadas de linfadenopatia. Então, você vai palpar o pescoço e você vai sentir os linfonodos. E é importante a gente incluir o exame do pescoço no nosso repertório, no nosso exame físico sempre, não só para criança, mas nessas situações virais, o exame do pescoço nos ajuda muito, porque se você tiver essa linfadenopatia, você consegue orientar o seu raciocínio que você está frente a provavelmente uma infecção sistêmica, alguma forma de infecção, né? Não necessariamente sistêmica, mas enfim, você está frente a alguma forma de infecção e isso é uma pista importante no processo. Então, nós falamos a respeito da gengiva estomatite herpética, mas você tem o vírus que é o primo do vírus do herpes, que é o vírus da varicela, que é o VZV, o varicela zoster vírus. E a prima infecção é, então, a varicela, e a criança pode fazer varicela, eventualmente pode ter manifestação bucal, a maioria das manifestações são cutâneas, mas esse é um detalhe muito importante depois para a idade adulta, porque se houve a prima infecção, o vírus vai fazer o mesmo processo do herpes. Afinal de contas, eles são primos, né? Então, eles estão na mesma família ali, né? O vírus do herpes simples e o varicela zoster vírus. Só que ele vai alojar não necessariamente no gânglio de Gássia, como acontece no herpes simples. Costuma alojar nos gânglios intercostais, mas pode alojar no gânglio de Gássia também. Aí o que acontece? Lá na idade adulta, a pessoa faz herpes zoster. E herpes zoster dá aquelas lesões cutâneas bem marcadas, principalmente em pescoço, dá no dorso, dá em diversas partes do corpo, dá em membro superior, membro inferior, é extremamente dolorido, mas naquela possibilidade do VZV ter alojado no gânglio de Gássia, nós vamos ter herpes zoster acontecendo na face. E aí vai respeitar os dermátomos do trigêmeo, né? O primeiro, o segundo, o terceiro ramo, né? V1, V2, V3, né? Na verdade não é V, é 5, né? Porque é o número romano. Então, e aí ele vai fazer o caminho inverso, do mesmo jeito que o herpes faz, o herpes simples faz, e vai fazer as lesões cutâneas. As lesões cutâneas do zoster é muito difícil acontecer em criança, diferente das lesões recidivantes do herpes simples, que depois da gengiva estomatite herpética pode acontecer, sim, bastante na criança de forma muito intensa. Como toda a questão que a gente discutiu da prima infecção, não importa do que, desse primeiro contato do organismo com algum vírus, vai vir a linfadenopatia, vai vir febre, com muita frequência vem dor intensa, dependendo ou não da lesão. Uma outra patologia, então, que acontece bastante é a cachumba, que é também chamada de parotidite epidêmica, e aí, para diferenciar da parotidite bacteriana, que essa é a mais rara em crianças, ela aparece mais em adultos, quando você tem a parótida infectada por bactérias. Se a gente for assim no passo a passo desse processo, né, infecção em glândula salivar, você vai chamar de sialadenite. Se está na parótida, você pode sofisticar e chamar de parotidite. E se ela for
provocada pelo vírus, por a cachumba, e aí não é só a parótida que é infectada, você tem, na verdade, essa infecção em várias glândulas do corpo. No caso da cachumba, então da parotidite epidêmica, é um paramyxovírus, que é um vírus da mesma família do vírus do sarampo. Então também são primos, né? E aí, você vai ter o ciclo da parotidite epidêmica, o ciclo da cachumba, que vai durar mais ou menos 2 semanas, e aí você tem o tal do sinal patognomônio, né? O sinal patognomônio é um sinal que permite a identificação da doença. E no caso da cachumba, é a elevação do lóbulo da orelha. Só a cachumba levanta o lóbulo da orelha, não tem outra doença. Se o paciente fizer e é interessante isso, né? O cara faz uma parotidite bacteriana, e a orelha fica do mesmo jeito, ele tem aumento de volume aqui, às vezes até mais intenso que na cachumba, mas o lóbulo da orelha não levanta. Então tem um período de incubação, né, na semana anterior, depois aquelas 2 semanas que é uma bagunça, é uma esculhambação, né? Então a criança tem muita dor, tem cialorreia associada, tem febre, tem dificuldade de deglutição, e todas as questões virais a gente incorre na mesma dificuldade que você ter terapêutica específica, né? Você não tem antirretrovirais para essas situações, dessas infecções agudas. Então você vai ter que tranquilizar a família, fazer o diagnóstico, medicação de suporte para a criança. O que é a medicação de suporte? Medicação de suporte é medicação para os sintomas, então é antitérmico e analgésico. E muito cuidado com a hidratação, porque como ela não está nem comendo direito, ela também tem dificuldade para ingerir líquidos, para ingerir água, e manter o equilíbrio hídrico da criança é muito importante. Então aí vai ter que usar artifícios nesse período aí de 10 a 14 dias, até que a patologia melhore. Uma questão importante, muito importante, a gente não pode deixar de falar isso dos meninos, né? Que é aquela história famosa, né? Que as vó ficam histéricas, assim, o guri tem cachumba, o guri não pode botar o pé no chão porque ele fica estéril. Né? Aquela famosa, quem é do interior sabe, conhece essa frase aí, recolhe para o saco a cachumba, né? E aí vai ficar estéril, não vai poder ter filho depois. Bom, existe esse processo, sim, né? Um pouquinho mais sofisticado, chama orquite, e vale a pena a gente explicar, tá? Se liga aqui, ó, presta atenção. Para de fazer outras coisas aí, para de olhar para a TV, presta atenção, porque esse é um conceito mais complicado um pouquinho. Isso chama antígenos sequestrados. Mas isso tem tudo a ver com resposta imunológica, tem tudo a ver com essa questão de resposta imune que a gente estava falando que é exagerado. O que é os antígenos sequestrados? Primeiro, o que são os antígenos de histocompatibilidade? É a lista de proteína que cada um de nós tem e cada um tem a sua. Só gêmeos univiterinos têm listas iguais. É isso que quando vai fazer o transplante da pessoa, ele lida lá, a lista de antígenos de histocompatibilidade. Quando é que essa lista é escrita? Ela é composta até o sujeito nascer. Tudo que é proteína que vai entrando, vai indo para a lista. E aí tu vai ter a tua lista. E a outra pessoa vai ter a lista dela. Quando o sujeito vai nascer, fecha, não escreve mais nada na tua lista de antígenos de histocompatibilidade. Para que entre na lista, é preciso que o tecido conjuntivo tenha contato com essas proteínas durante a formação do corpo da pessoa, do embrião lá, do feto. E quem é que vai ficar anotando isso? Quem fica anotando isso é o macrófago. Ele é o guardião da lista dos antígenos de histocompatibilidade. Aí, quando entra uma proteína qualquer no corpo, uma bactéria, ou seja lá o que for, um espinho dentro do pé, os caras vão lá ver o que tem de diferente lá, quais são as proteínas que estão formando aquela estrutura. O macrófago vai lá, fagocita esse cara e debulha a proteína. Vê qual é a sequência. E expõe essa sequência na membrana dele. Expõe para quem? Expõe para o linfócito ler. Aí, se for não próprio, né? Se não está na lista. Porque se quando o macrófago faz essa debulhada lá, que ele abre toda a proteína e vê a sequência que tem lá de aminoácidos, e está na lista dele, beleza, acabou. Não acontece mais nada. Não vai ter resposta imunológica. Isso vale para os vírus também, tá? Mas aí não tá. Aí ele mostrou para o linfócito. O que o linfócito vai fazer? Vai dar combate. Se for o killer, vai para cima lá, da porrada. Senão ele vira plasmócito e vai fazer um anticorpo específico para aquela listinha de proteína ali que o macrófago mostrou para ele. O que acontece na cachumba? Quando tem lá a formação das glândulas seminais no menino, lá no homem, essas glândulas, elas estão todas elas revestidas por epitélio.
então elas não têm contato com o tecido conjuntivo. Por isso que tem esse nome esquisito, antígeno sequestrado. Sequestrado de quem? Foi sequestrado do tecido conjuntivo durante a formação do dente. Do dente não, é que tem esse lance para dentina. Tá? E isso seria causa de uma reabsorção, uma das teorias para aquelas reabsorções de dente que tu não consegue controlar. Antígeno sequestrado na dentina. Mas é outro papo, desculpa o ato falho. Mas é o seguinte, então, você tem lá nas glândulas seminais a parte de produção do espermatozoide, então, que não teve contato com o tecido conjuntivo, porque estava só revestido por epitélio, eram antígenos sequestrados. Aí veio o vírus da cachumba, esse paramyxovírus, que não pega só a parótida, embora tenha o nome de parotidite epidêmica, ele pode pegar as outras glândulas do corpo também. E aí, se ele destrói essa barreira de epitélio, lá nas glândulas seminais, o que acontece? Pela primeira vez na história daquele corpo, os macrófagos vão ter contato com aquelas proteínas que eles não conheciam. E aí eles vão agredir as glândulas seminais, e isso que a gente descreveu é a patogenia, um mecanismo de desenvolvimento da orquite. E aí, então, o próprio sistema imunológico vai combater as glândulas seminais e vai destruir essa parte produtiva das glândulas seminais, e realmente o menino pode ficar estéril. Então, assim, é um processo elaborado, né? Um processo sofisticado, que não tem muito a ver com o guri botar o pé no chão, mas acontece que essa história de botar o pé no chão é pegar frio, baixar a imunidade e tornar a cachumba, a parotidite epidêmica, mais agressiva, mais intensa, e aí sim pode acontecer de fazer esse processo da orquite. Então, entendido isso, né, e os cuidados que a gente tem que ter com a criança é a medicação de suporte. Seguindo na família, então, dos paramyxovírus nas crianças, vem o sarampo, que também é um paramyxovírus, e que a primeira manifestação do sarampo é na boca, são aqueles pontinhos brancos em toda a mucosa jugal, limitados por um halo eritematoso. Então, o dentista pode ser a primeira pessoa a identificar o sarampo, obviamente, né, se tiver a oportunidade de ser o primeiro profissional a atender a criança. Também vem com essa bagunça toda de linfadenopatia, de muita dor, de febre. E aí, essas lesões da boca, o sinal de Copley, ele aparece antes das lesões cutâneas. Por isso que a gente pode ter a oportunidade de ser os primeiros a fazer esse diagnóstico. Bom, falamos da varicela, então da primeira infecção. Aí tem uma outra lesão viral que é bastante frequente em criança pequena, normalmente dá em crianças com menos de 5 anos, que as lesões bucais, inclusive, lembram essas lesões do sarampo, que é a chamada da mão-pé-boca. Também é um vírus de altíssimo contágio, né? É fácil a criança pegar essas infecções que chamam mão-pé-boca. O vírus também vai ter que fechar o ciclo dele. Esse ciclo ele costuma ser um pouco mais curto, aí, em torno de 10 dias aproximadamente. E além, então, dessas lesões intrabucais, essas pequenas úlceras, lembram um pouco o sinal de Copley do sarampo, lembram um pouco a afta, são múltiplas, mas vai acontecer lesões cutâneas, em dedos, em mão, e no pé também, nos dedos do pé e no pé, que são pequenas úlcerazinhas. Às vezes acontece a formação de vesícula, e quando tem essa vesícula, nós podemos confundir com a gengiva-estomatite herpética, mas a gengiva-estomatite herpética não vai dar lesão em pé e mão. Então, essa é a dica clínica para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Esse vírus tem um nome, numa cidade dos Estados Unidos, difícil de dizer, Coxsackie, né? Coxsackie, que é o vírus que dá essa doença da mão pé boca. Vamos começar a olhar uns casinhos de algumas coisas interessantes que a gente tem para discutir. Nós vamos começar olhando um caso justamente pesado, né? Um caso que não faz bem parte da rotina diária de todo mundo, mas um caso que é extremamente importante da gente falar e discutir. Porque dá tumor maligno em criança também. E, normalmente, os tumores malignos que mais acontecem em crianças são as leucemias. As leucemias são tratadas com quimioterapia, e a quimioterapia induz mucosite, às vezes induz uma mucosite tão intensa que a criança tem que internar no hospital para tratar a mucosite. O que não é necessariamente, o que não precisaria se tivesse um dentista
né, cuidando dessa criança, e não lá no hospital, o dentista cuidando disso no consultório. E a gente não diz para as pessoas, para a comunidade em geral, que a gente pode fazer esse trabalho. O médico não sabe, às vezes a gente quer dizer que o médico não encaminhou, não tratou, mas é uma responsabilidade nossa como profissão. Então, assim, cenas fortes, tá? Que situação é essa aqui? Essa é a situação de um bebê que tem leucemia, que está em tratamento oncológico, fazendo quimioterapia. E aí desenvolveu uma mucosite muito intensa, tão intensa que esse bebê está internado, está com sonda no nariz, está com sonda na boca, e todas essas úlceras sangrantes ali na região perilabial, a gente vê o narizinho ali passando a sonda, é resultado de mucosite. O que a gente pode fazer? Tem várias formas da gente tratar a mucosite, mas esse é um paciente que, se talvez no início esse bebezinho já tivesse sendo assistido por um dentista, isso poderia ser prevenido. Com adequação meio bucal, né, se já tivesse dentes, não é o caso dele, mas esse é um caso que essa criança, ela foi manejada só com laser terapia. Olha como estava 3 dias depois. E criança tem esse negócio sensacional, né? A criança, ela responde às formas de tratamento. Às vezes responde demais até, mas, assim, o metabolismo ele é muito acelerado, ele é diferente do adulto. Nós também precisamos ter a noção de que a criança não é um adulto em miniatura, então as coisas vão evoluir diferente. Mas olha só como é positiva a resposta, como melhorou mais 2, 3 dias, a criança vai sair do hospital e vai seguir o tratamento dela, para o problema principal dela. Mas a mensagem é justamente assim, o quanto a gente pode fazer com coisas que são simples, que evitaria todo esse transtorno, toda essa complicação. Leucemia em criança tão pequena aparece, né? Claro, tá aí o caso, mas eu vejo pelo menos mais em crianças maiores, assim, crianças de 8, 9, 10, 11 anos, 12 anos, e aí então a criança tem um entendimento muito melhor, ela colabora muito mais com a abordagem, com a forma de tratamento. E aí então nessas crianças maiores, se a gente não tem um aparelho para fazer a laser terapia, você pode tratar da forma que era tratada classicamente, que é tirar a infecção secundária, quer dizer, usar anistatina, resolver todos os problemas dentários. Então, tem muito trabalho para a gente fazer, e o paciente oncológico, ele não está lá no hospital, ele existe em todos os lugares. Basta que a gente comece a divulgar que a gente, como dentista, né, faz esse tipo de tratamento, recebe esse tipo de paciente. E, gente, assim, são poucas atitudes clínicas, né? São poucos cuidados. É simples o que eu quero dizer, né? É simples conduzir esses casos, é simples tratar esses pacientes e tem um impacto sensacional na qualidade de vida, né? Então, quem faz odontopediatria vê mais criança e tal, mas quem não faz pode fazer uma diferença muito significativa na qualidade de vida dessas pessoas durante um tratamento que já é tão difícil. Em outras oportunidades, nós comentamos situações parecidas para o câncer de mama, e mulheres com câncer de mama, todos nós conhecemos mais que uma, e na família da gente também, a gente provavelmente tem alguém que passou por isso, né? Porque hoje é uma doença que tem uma prevalência muito alta. E para as mulheres com câncer de mama, então, fugindo um pouquinho, né, das lesões bucais em criança, mas dentro dessa pegada aí da mucosite, a gente pode ajudar tremendamente as mulheres também, tá? Então, vê bem, não é só usar o laser. O laser talvez seja o melhor recurso que você pode oferecer, mas se você não tem o laser no aparelho, não tem treinamento, não quer fazer, beleza. Zera a boca, faz o atendimento odontológico adequado, explica como vai limpar, explica o que vai acontecer com essa pessoa, que pode aparecer as úlceras, trata como se fosse úlcera crônica, tirando a infecção secundária, e a gente ajuda muito essas pessoas e ajuda essa questão do tratamento da doença para que a quimioterapia não seja interrompida. Às vezes a situação fica tão crítica que precisa interromper a quimio, o que é muito ruim para o tratamento oncológico, porque você possibilita que o tumor volte a crescer e volte a desenvolver. Sem falar que quando você interrompe um tratamento com medicamento, é a mesma lógica do antibiótico, né? Quando você interrompe o tratamento antes do tempo, você matou só quem era suscetível até aquele momento, você deixou os fortes. Os fortes, eles ainda estão vivos. Então, você vai ter linhagens celulares que vão desenvolver dali para frente, que já passaram por ciclos de quimioterapia e vai ser mais resistente. É muito ruim essa interrupção do tratamento sempre que
a gente poder evitar isso, a gente ajuda muito o paciente. Reforçar esse ponto, assim, né? A gente não pode botar a culpa nas outras profissões, né? A gente não pode botar a culpa no médico oncologista que não encaminhou, né? Na enfermagem que está fazendo o acompanhamento, que não disse. Não, cara, isso é trabalho nosso como profissão, se posicionar. A gente posta tanta coisa nas mídias sociais, né? A gente tem que postar que a gente é capaz de fazer isso e é capaz de fazer diferença para esses pacientes. Porque se a população em geral sabe que o dentista pode fazer isso, né? Você tem esse conhecimento na população disseminado do impacto que a gente tem, as coisas vão acontecer naturalmente, né? As pessoas não têm dúvida quando elas têm cárie, quando elas têm inflamação da gengiva, quem elas têm que procurar. Mas por que elas têm dúvida quando tem lesão na boca, quem elas têm que procurar? É culpa nossa, né? Não pode, a gente tem que falar disso. Tem que falar disso também. Bom, e aí, olha só o lance, então, da questão viral, tá? Do lado direito, nessa menina aí, tá marcada a área da cachumba, tá marcada ali a elevação do lóbulo da orelha, o aumento de volume nessa região aqui. Então, dá para ver direitinho o sinal patognomônio nessa menina, a elevação aqui do lóbulo da orelha, dá para ver o aumento de volume, e aí, então, todo aquele quadro clínico que nós comentamos que vinha associado com linfadenopatia, com dor intensa, bem típico da parotidite epidêmica, né, bem típico da cachumba. Uma outra lesão que acontece bastante em criança é o mucocele. Um ponto importantíssimo que eu gostaria de destacar aqui a respeito de técnica, né? Então, detalhes, né, importantes. Olha só, a gente não está usando afastador ali, tá? Então, por que a gente não está usando afastador? Porque se você tem alguém para lhe ajudar e essa pessoa faz aquele posicionamento com os dedos ali em pinça, de cada lado, e comprime ali, só tem um vaso importante no lábio todo, que é o orbicular do lábio. Você aperta o orbicular aqui, cara, tem muito pouco sangue que vai conseguir passar por ali pela circulação colateral. E olha como o procedimento fica tranquilo, não tem sangue saindo ali, dá tempo de fazer foto, né? A gente incisou o mucocele está metade para fora ali e não está sangrando, dá para bater uma foto bem legal, porque por causa dos dedos ali, fazendo essa compressão. Então, você tem que trabalhar assim, né? Se você não tem um assistente, assim, bom, assim, para lhe ajudar, oferece estágio para um residente, para um acadêmico de odontologia, para ele ver o que você está fazendo, você vai ensinando ele, vai lhe ajudando nos procedimentos, você vai ter mais qualidade. Vê que ali está tão comprimido que a seta vermelha mostra como está esquemiado ali. E aquela compressão é justamente dos dedos que estão ali. E ainda tem uma outra questão do afastador, né? O afastador ele vai gerando microtrauma na mucosa. A gente não enxerga isso, mas piora o pós-operatório, sim. Então, tem pacientes que às vezes a gente pensa assim, mas por que esse inchou tanto e o outro inchou menos? E a gente fica pensando da técnica, né? Ou será que as pessoas eram tão diferentes assim? Ou será que foi a prescrição? Presta atenção no teu afastador. Porque às vezes esse edema pós-operatório ele é resultado desses microtraumas do instrumento metálico. Então, em circunstâncias que você pode não utilizar ali, você vai ter um pós melhor, vai ter um pós mais tranquilo. Outra questão, assim, precisa fazer anestesia regional? Não, não precisa. Eu preciso fazer mentoniana ali para fazer a remoção do mucocele? Não, não precisa. Se você quiser, faça. Mas dá muito mais resultado para o procedimento se você fizer, principalmente na criança, né, um botãozinho anestésico ali. Não se esqueça que tem inervação contralateral também, então se você faz só o mentoniano lá, pode ter dor, porque pode ter a inervação contralateral, e o botão anestésico também vai te ajudar na hemostasia. Por que tanta preocupação com sangramento? Porque é criança. Se você está com campo seco, você trabalha mais rápido. E tempo é muito importante quando você está fazendo coisas em crianças, né? A maioria das crianças são impacientes. Então, se você tem alguém ali que faz a compressão, você fez uma boa infiltração no entorno do anestésico, o procedimento anda, porque você não vai perder tempo aspirando ou secando, você vai trabalhar, né? Então, até quando tem alguém novo me ajudando, né, e a gente não trabalhou junto ainda, assim, a pessoa vai afastar o lábio para mim, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é sempre assim, ó, tu só te preocupa em me dar campo, te esquece do resto, né? Não te preocupa em ficar secando e tal, te preocupa em me dar campo, porque aí a gente vai conseguir fazer mais rápido, e para a criança isso é fundamental, que a gente seja ágil, que esse procedimento tenha fluxo. Uma outra situação que a gente não chegou a comentar da outra vez, e dá para a gente discutir se isso é patologia ou não é patologia, mas como a proposta era discutir alterações bucais em criança, língua presa? Não, isso tem um nome bacana, né? Isso chama anquiloglosia. Anquiloglosia, e na literatura tem um negócio que nunca ninguém viu,
né, uma lenda urbana aí, que é a anquiloglosia verdadeira, onde toda a língua seria aderida no assoalho bucal. E a anquiloglosia falsa, que é essa do freio. Isso está descrito, né? Então, só para a gente saber academicamente, esse formato de V, quando o paciente tenta mobilizar a língua, é típico, né? Porque o freio segura ali. A dificuldade da pronúncia de algumas palavras, principalmente quando tem CH associado. Eu tinha um primo que tinha isso, né? E a frase do meu primo é famosa na família, né? E eu digo às vezes para as crianças, quando elas vêm consultar, repete isso aqui que o tio vai te dizer, que é o chocolate é do Chico, né? Que vai sair o chocolate é do Cico, né? Porque a língua está presa, ele não vai conseguir dizer. E tem gente que tem esse freio preso aí e fala perfeitamente. Consegue falar sem problema nenhum. Então, tem várias técnicas para fazer a frenectomia, para fazer a remoção. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube lá, tem 14 dicas. Eu não sei se a do chocolate e a do Cico tá lá, porque são 14 dicas da técnica. É um vídeo mais longo, né, bem extenso. Então, se você quer saber mesmo a respeito de frenectomia, dá uma olhada no canal lá do YouTube, que tá bem legal. O vídeo é um sucesso, tem 30 mil visualizações. Mas, basicamente, né, tenha cuidado para remover todo o freio, vai ficar esse formato aí que lembra um losango, depois que você começa a fazer a remoção. E lá na seta vermelha, lá em cima, é uma dica, né, que você usa, às vezes a gente usa, às vezes não, depende de cada caso. Se quer pegar um fio de sutura mais grosso, depois que a língua está anestesiada, mais barato também, né, porque você vai tirar e senão vai ficar aí, então não usa um fio caro, usa tipo cedo, algodão, linho, e você passa esse fio, transfixa a língua com ele. Você vai transfixar a língua e aí na ponta desse fio você bota uma pinça de mosquito, uma pinça de house. Aí você vai usar esse fio para puxar a língua, para tracionar a língua. Por quê? Porque é difícil você conseguir, você vai ter que colocar as outras pinças no freio e aí começa a faltar espaço para trabalhar ou para você manter a língua na posição adequada justamente para você conseguir trabalhar rápido. Então, um recurso é você passar esse fio de sutura, aí tira a agulha, depois que passa ele ali, faz o que a gente chama de um reparo, e usa esse reparo. A técnica mais tranquila, simples de se fazer é você colocar duas pinças, aí tanto faz, se é curva, se é reta ali no freio. Atenção com as carúnculas, né, gente? Você não precisa também entrar em profundidade, é só tirar a parte fibrosa ali, mas contorna as carúnculas direitinho. Mas, enfim, mais detalhes aí, tem esse vídeo lá com 14 dicas no canal do YouTube, lá é só procurar lá. Na língua também de crianças, também pode acontecer tudo que acontece de outras patologias, né? E aí a gente vai ter situações que você vai ter reações inflamatórias, mas vai ter reações tumorais também, um papiloma, e aí você começa a examinar a criança, e o que chama atenção é o diastema. E aí conversa vai, numa menina, conversa vem e tal, até que a mãe, né, entrega. Diz assim, não, mostra para ele o que tu faz. Mas como assim? Não, mostra para o doutor. Mostra pro doutor por que tu tá com essa bolinha. Aí ela mostra por que ela tá com a bolinha. O que veio primeiro aí? Não sei, nem o paciente sabe. Se primeiro ela desenvolveu o hábito de interpor a lesão, e aí não é um tumor, porque teve estímulo inflamatório. E a gente só vai saber isso depois que fizer o exame histopatológico, né? Porque se tiver o componente inflamatório ali, for uma hiperplasia fibrosa, ela desenvolveu pelo hábito. Ou, se apareceu o papiloma, e a paciente começou a interpor o papiloma entre os dentes e acabou aumentando o diastema. Uma vez eu mostrei esse caso para um colega que faz dentística, ele disse assim, eu resolvo o caso dela, faço uma resina de cada lado aqui e aumento esses incisivos, né? Mas vai ser uma senhora resina, né? Na verdade, eu acho que o melhor, e o que foi feito ali, foi depois aproximar ortodonticamente. Mas primeiro a gente removeu a lesão. Então, assim, criança tem muito dessa questão de hábito parafuncional. E aí o nosso exame físico, ele tem que ser, assim, ardiloso também, né? A gente tem que explorar as movimentações da língua, explorar as movimentações da bochecha, porque se a gente não identifica esses hábitos parafuncionais que promovem as lesões, a gente tem uma chance muito grande de recidivar. E criança faz muito isso, criança se mordisca muito, bota lápis na boca, caneta na boca, rói tudo que é objeto. Então, é muito importante, assim, essa perspicácia no nosso exame e não focar só na solução da lesão em si ali, né? Porque senão a gente pode errar em termos, né? Mas vai ter que manejar o caso de novo no futuro, porque a gente não percebeu o agente etiológico ali.
E tem situações que, do ponto de vista clínico, é mais difícil de a gente ter certeza da natureza da lesão também. Porque você vê, um nódulo como esse, que é pequeno, a criança está trocando os dentes ali, uma criança de 6, 7 anos, e o que se espera usualmente é que nessa fase de troca de dentes, em crianças que estão usando o aparelho ortodôntico, em lábio inferior se tenha mucoceles, como naquele caso que a gente viu antes. Acontece que isso não tem o aspecto clínico típico do mucocele, porque parece ser um nódulo, parece ser uma hiperplasia fibrosa, resultado talvez do trauma também, né, de ter mordido ali e a mordedura ter ocasionado a lesão. Bom, e aí? Como é que a gente vai ter certeza? A gente só vai ter certeza depois que mandar examinar. Qual é o problema? O problema é ser um mucocele e essa remoção ela ser feita sem nós nos preocuparmos com a glândulazinha de saliva, porque a gente está pensando que é uma hiperplasia fibrosa. E a rigor, gente, assim, classicamente, né? Hiperplasia fibrosa pequena, assim, e papiloma, eles estão na mesma lista de diagnóstico diferencial. Nem sempre o papiloma tem aquele jeitão verrucoso, clássico, típico, que a gente bota o olho e diz que é papiloma. Tem casos que o papiloma pode ter esse aspecto, assim. E tem muito mucocele que dá no ventre da língua, que é a segunda localização mais frequente, que é muito parecido com o papiloma. Qual é o problema, né? A gente errar o diagnóstico clínico? Não, se errar o diagnóstico clínico, o cara erra toda hora. Faz parte, né? Não está atendendo, está errando. O problema é a gente errar a técnica ali. Então, minha dica, né? Minha sugestão é você, se for abordar, e tem que, aborda que nem um mucocele. Quer dizer, faz uma elipse de cada lado, um pouquinho mais ampla, e tira tudo que aparecer embaixo. O que é que vai aparecer embaixo? Vai aparecer glândula de saliva. Sempre vai aparecer glândula de saliva, porque é muito cheio ali. Então, vai aparecer 2, 3, 4, não importa. Tira todas. Ah, mas não era mucocele. Paciência, cara. Essas glândulas não vão fazer falta. Tem glândula demais ali, mas você evita a recidiva, evita ter que operar de novo a criança. Aí uma pergunta, né? Assim, pintou uma outra vez assim, micromarsupialização. Passa o fiozinho ali, é uma técnica bem conservadora e tal. Minha resposta, né? Eu adoro micromarsupialização, faço muitas falhas de boca, em mucocele maior em língua, quando é rano, no assoalho bucal, funciona tremendamente bem. Nas lesões de lábio, a minha opção sempre é tirar uma vez só. E se você não tem certeza da natureza do que é isso aí, se é um mucocele, se é uma hiperplasia, um papiloma, cara, como é que você vai indicar a micromarsupialização, que é uma técnica para você tratar uma cavidade? Você vai criar um monte de saídas acessórias de uma cavidade que tem líquido dentro. Então, não vai por aí. Quando é pequeno demais, assim, que você está na dúvida no aspecto clínico, não escolhe uma técnica que é específica para uma patologia. Porque se você escolher uma técnica que é específica para uma patologia e não for, não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, ficou na dúvida ali, faz a remoção total, considera essa hipótese de mucocele para tirar o que estiver embaixo de glândula salivar, mas não considera uma técnica específica como a micromarsupialização. Então, isso vai dar um resultado muito bom, e aí eu sempre pinto uma outra dúvida, a questão de mucocele, lesão no lábio, fazer com eletrobisturi. Eu não costumo utilizar. Você vê dermatologistas tratando mucocele de lábio com essa técnica de detonar o lábio ali com eletrobisturi, fazer uma ampla cauterização, gera uma ferida enorme, vai cicatrizar tudo em segunda intenção, vai fibrosar. Faça isso não. Então, você pode usar até o mucocele se tiver pontos sangrantes na mucosa, o mucocele grandão, que ficou áreas sangrantes ali, você pode usar o eletrobisturi para cauterizar pontos sangrantes, né? Fazer algo misto assim. E nesse caso aqui, né, posicione a incisão de acordo com o músculo que está embaixo. Sempre faça isso, né? Você tem o orbicular do lábio ali, se você está trabalhando na bochecha, tem o bucinador, lembra de como é a posição das fibras e posiciona a sua incisão na mucosa ali de acordo com as fibras, porque aí você vai ter menos cicatrização, menos problemas de cicatrização, porque não tem tensão muscular.